Meu nome é Pedro França, eu sou estudante de engenharia mecânica da PUC Minas. Eh, eu escolhi o curso porque com o pouco contato que eu tive com as engenharias, a engenharia mecânica foi a que mais me interessou, realmente. E escolhi a PUC porque ser uma faculdade renomada e com bons profissionais. No início da disciplina, achei ela um pouco mais complicada, mas depois, com o tempo, eu fui conseguindo melhorar e programar melhor. Infelizmente, eu estava utilizando um programa que eu não percebia que ele salvava em 7.7zip. Então, eu enviava meus arquivos nesse formato, qual o professor não conseguia ler. Mas apesar disso, eu só fui perceber mais tarde, é, eu fiz todos os exercícios da melhor maneira que eu pude, é, e pude aprender a programar fazendo isso. Dessa forma, eu fui aprendendo a programar, consultando a apostila toda vez que eu tinha dúvida, fazendo exercício, refazendo, tentando melhorar. No início, claro, eu tive muita dificuldade, mas fui aprendendo. Hum, a disciplina me ensinou que eu tenho que ter muita paciência com as coisas, nem tudo se resolve de uma hora para outra. Você pega assim e fala, eu vou fazer os exercícios agora. Só que nem sempre você consegue sair dos exercícios. Tem sempre aquele exercício que te trava, você precisa de mais tempo pensando nele. É, mas com o tempo, é claro, a gente achava os erros nele e com isso enviava, conseguia resolver os exercícios, né? Óbvio. É, claro que eu não poderia me dar uma nota 5, principalmente até por causa do meu erro de enviar os arquivos em formato errado, né? De ser .7zip em vez de .zip. É, mas pelo meu esforço e aprendizado, eu acho que eu me daria uma nota entre 3,5, 4, até 4,5. Meu nome é Tassiele, eu sou estudante de engenharia mecânica, faço na PUC Minas. Eu escolhi esse curso por incentivo da minha família, que já trabalha na área, e escolhi a PUC porque é a melhor universidade privada de Minas Gerais. Antes de entrar para a faculdade, eu nunca tive contato com programação, que eu tive muita dificuldade no início, mas ao longo do curso eu fui me adaptando e adquirindo conhecimento na área. O laboratório me ajudou principalmente com a teoria, e uma sugestão que eu acredito que vai melhorar é corrigir os exercícios propostos para a gente fazer em casa, né? Tirar as dúvidas, fazer eles, resolver eles na sala. O professor resolver ele na sala com a gente, que acho que vai ajudar os alunos a sanar as dúvidas. E eu não acreditava ser capaz de programar. E com esse trabalho eu tive uma demonstração. Acho que eu consegui superar essas barreiras, já que eu nunca tive afinidade com essa disciplina. E isso me mostra que tanto profissional quanto pessoal, na vida pessoal, eu não posso desistir dos objetivos, que no caso foi desse trabalho de conseguir fazer um programa e criar isso. E por causa da minha argumentação de agora e pelo meu rendimento ao longo do curso, eu acho que minha avaliação é 5 pontos. Obrigada. É o cálculo aplicacão, que nós vemos no nome. Ele irá informar com quanto a pessoa ficará após a aplicação em determinada, o capital que a pessoa terá após a aplicação de determinada empresa. E o lucro e a outra função é a função do lucro, onde informará qual que é o lucro que a pessoa obteve aplicando o dinheiro naquela empresa. Então, nós iniciamos nosso programa usando duas funções básicas: clear para limpar a memória e CLC para limpar a tela. Depois fizemos um layout de entrada
e explicamos para o nosso usuário um programa. Programa para cálculo de lucro de um investimento de certo capital em um determinado tempo em uma determinada empresa. Esses dados serão fornecidos pelo usuário. Colocamos 3 empresas: MRV, Tecnisa e João Forte. Tiramos a fonte da Bovespa. Nós copiamos e colamos as funções que nós criamos. Função do aplicação e a função do lucro. Declaramos variáveis como montante, capital, tempo, índice, lucro, o vetor, a empresa, XJ, que serão para a formação do vetor. Aí entramos e colocamos entrada de dados. Na entrada de dados, vamos pedir para o usuário informar o capital, a empresa e os dias que o capital ficará aplicado. Fizemos um vetor de um AX de zeros para iniciar o vetor, e esse vetor está recebendo J enquanto para ele se movimentar, para criar um vetor. Formamos para o vetor, qual o vetor dele, T está recebendo esse vetor. Aí colocamos, se a pessoa escolher a empresa 1 sendo MRV, informamos o índice dela, aí nós calcularemos o montante, o lucro, e formaremos esse resultado usando o comando DISP. Faremos um gráfico aqui com o comando plot 2D de montante por tempo e lucro por tempo. A mesma coisa acontece com a Tecnisa, que seria a empresa 2. Formamos novamente o índice, depois calculamos o montante, o lucro, informamos ele para a pessoa e mostramos ele num gráfico. E novamente para João Fortes, a empresa 3. Informamos o índice, calculamos o montante, o lucro com os dados fornecidos pelo usuário e informamos eles na tela e novamente fazemos os gráficos. Bem, para iniciar o programa, agora que será demonstrado, vamos primeiro executar as funções. Executando as duas funções, vamos agora rodar o nosso trabalho. Executar. Você tem certeza que quer limpar? Vamos lá, sim. Qual capital será investido? Vamos colocar que serão investidos R$300. Escolha em qual das empresas será investido. Digitar 1 para MRV, 2 para Tecnisa e 3 para João Forte. Digitarei 1 para MRV. Forme a quantidade de dias que o capital ficará aplicado. Bem, eu vou aplicar ele por 40 dias. Nesse momento ele me dá matriz. Vamos ver como elas funcionam. Primeiro ela te dá um vetor de tempo. Vejamos que ele informa todos separadamente, porque ele forma de 7 em 7. Depois, resultado da aplicação em cada um dos tempos. Você pode acompanhar que um será 320.61, 2, 342. É claro que ele informará com algumas casas a mais. Mas tudo bem. E o final, ele informará o seu montante total, o resultado da aplicação. E o lucro, ele te informará o lucro também que você obteve. Aqui, o lucro da aplicação da empresa MRV será de... Ele informa qual o seu lucro.
Agora vamos analisar o gráfico. Bem, temos dois gráficos. Temos duas setas no gráfico. Uma das setas está te informando o lucro. É claro que será a reta menor. E outro seu montante, que será a reta que está mais acima. Porque é claro que o montante é o montante anterior mais o lucro. E aqui temos o tempo, que irá de 0 a 40, e o capital, que irá de 0, que não foi o caso que nós investimos inicialmente 300, até 4.500. Dessa forma, a pessoa analisará qual será o melhor investimento para ela, tendo em vista que são médias. Os índices são médias dos índices que as empresas apresentam normalmente. Bem, esse é o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer por ver, pela pessoa que está vendo ele aqui. Espero que tenha gostado. Nós usamos várias das funções que nós aprendemos durante as nossas aulas nesse semestre. E achamos que foi um desenvolvimento bastante interessante, como mostramos resultados bastante interessantes, usando várias funções, vários meios de mostrar o que está acontecendo. E achamos uma aplicação interessante para o que nós aprendemos, usando novamente, como eu falei, várias funções que aprendemos. Agora eu vou interromper